Tirar o quê? Ah, tá. Aqui tá tirando o pessoal aqui também. Tá tirando foto aqui do seminário? Pede alguém para tirar e manda para mim. Se mandar amanhã não, pode mandar hoje ainda. Oi. Tem o quê? Tá, isso aí eu não vou lembrar de nada, eu preciso do apoio seus. O livro é fácil. Oi, oi. Amém? Vamos lá? Daqui a pouco nós faremos mais um sorteio de mais alguns livros, né? Pessoal, nós, um pouquinho antes do nosso intervalo, na verdade, deixa eu falar aqui, quando vocês receberam um convite do Imersão, sempre alguém pergunta, precisa de fazer inscrição? É só para a secretaria, né, a equipe, ter uma ideia de quantas pessoas vai vir. Quem entendeu, diga amém. É por isso, tá bom? Vai convidar alguém, às vezes você repassa o convite, mas não repassa só o título do evento, não. Repassa também o link para a pessoa fazer a inscrição, porque isso ajuda bastante. Vamos lá, pessoal. Quando eu perguntei a vocês, amilenista, pós-milenista ou pré-milenista, são as três visões escatológicas com relação ao milênio, ok? Um público é amilenista, outro público é pré-milenista e outro público é pós-milenista, ok? Agora, o público que é pré-milenista, que é uma grande maioria, e uma grande maioria não quer dizer que é o que está certo, ok? Porque há alguns anos atrás, a grande maioria era outra visão. Muitas coisas foram acontecendo, foi perdendo força, hoje tem um grupo que é a grande maioria. Então não quer dizer que é a grande maioria que é a visão certa, ok? Exemplo, pós-milenista. Quem acredita no pós-milenismo, é aqueles que acreditam que vai ter todo o milênio, vai passar por todo o milênio, e Jesus vai vir depois do milênio. Você deve pensar assim, louco, quem acredita nisso? Mas é bom entender que essa corrente pós-milenista, há muitos e muitos anos atrás, era mais forte. Exemplo, tem alguns teólogos que eles até servem de base para muitos materiais teológicos das escolas bacharel de teologia. Se você for estudar qual era a visão escatológica desses caras, que hoje serve de base para muitas escolas teológicas, grande parte deles, e só cara famoso da época, era pós-milenista, que acredita que Jesus ia vir depois que isso é hoje para nós loucura. Tipo assim, como acreditar nisso? Porque a era passou. Mas tem o porquê que eles acreditavam nessa visão. É aqui que é a senha que a gente precisa de entender. Você não pode pegar a visão A, B e C e simplesmente, isso aqui é muita doideira, é muita loucura acreditar nisso aqui, não sei como que... Não é bem assim. Você tem que ir para a história, e quando você for para a história, aí você vai entender por que o João, o Joaquim e o José acreditavam nessa visão pós-milenista. E no tempo deles, o que eles viam, o que eles enxergavam, tudo levava a crer nessa visão.
É por isso que eles eram pós-milenistas. Só que o tempo foi passando, muitas coisas foram aparecendo, que eles viram que essa visão não dava mais para acreditar, para ser aceita, que muitas coisas foram sendo descartadas. É por isso que existe a visão pós-milenista. Você tem que ir para a história e entender que na época deles tinha o motivo deles acreditar. Ok? Aí hoje também tem a visão pré-milenista. Por que eu estou mais falando do que mostrando? Porque quando eu for mostrar, aí eu vou voltar nisso que eu estou falando. Aí vai ficar muito mais fácil para você ouvir de novo e vendo o desenho ali. Olha, tem os pré-milenistas. Quem são os pré-milenistas? São aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio. Os pós-milenistas que acreditavam que Jesus vai voltar depois do milênio. Os pré-milenistas, que é a maioria, igreja renovada, pentecostal, pré-milenista, ok? Pré-milenista. Acredita que Jesus vai voltar antes do milênio. Só que aí tem uma coisa. Se você adere à visão pré-milenista, aí você tem que resolver uma outra coisa. Tudo bem, você já definiu. Tudo bem, a sua igreja é pré-milenista, já está definido. Mas vamos lá. Você é pré-milenista? Sim. Você acredita que Jesus vem antes do milênio? Resolvida essa situação. Mas, então você é um pré-milenista, pré-tribulacionista? Mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Você está entendendo? Você precisa de, senão daqui a pouco você é pré, mas acredita num outro negócio, que esse outro negócio é do pós. Você tem que ter sua base. Se você é pós-milenista, beleza. Para você Jesus vai vir depois do milênio. Acabou, está resolvido o problema. Agora, se você é pré-milenista, você tem que definir e entender qual que é a definição da sua igreja. Porque os pré-milenistas, que acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio, eles também acreditam que existe grande tribulação. Só que aí cai em 3 grupos de pessoas. Aquele que acredita que Jesus vem antes da grande tribulação, aqueles que acreditam que Jesus vem no meio da grande tribulação, e aqueles que acreditam que Jesus vai vir depois da grande. Esses 3 grupos de pessoas são pré-milenistas, ok? Porque primeiro, grande tribulação, depois, milênio, dentro dessa visão. Então, dentro dessa visão pré-milenista, tem 3 correntes, 3 classes de crentes. O que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, os que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e os que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Agora, por favor, vamos voltar naquele mesmo assunto do início. Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, vai abrir a Bíblia e provar para você, na Bíblia, vários versículos bíblicos que Jesus volta antes da grande tribulação. Os que acreditam que Jesus vai voltar no meio, que a igreja vai ser arrebatada no meio, vai pegar a mesma Bíblia e vai pegar vários versículos e vai mostrar para você que Jesus vai vir no meio da grande tribulação. E os que acreditam que Jesus vai tirar a igreja depois da grande tribulação, que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, vai pegar a mesma Bíblia e vai mostrar vários versículos que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Eu prefiro continuar dizendo que escatologia é melhor escrever a lápis. Ok? Aqueles que acreditam que Jesus vai tirar a igreja antes da grande tribulação, ele vai pegar a Bíblia. O outro não vai pegar o livro de Maomé. O outro não vai pegar o livro do Joaquim, não, vai pegar a mesma Bíblia. É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa de ficar pá, na boca do estômago do irmão por causa disso, não. Ô irmão, a sua igreja acredita assim? Amém, legal, entendi. Então, independente da visão A, da visão B, da visão C, sabe o que é que mais importa?
é ficar preparado. Se Jesus volta agora, se volta amanhã, aqui o que importa é ficar preparado. Porque se ele vir agora, aqui, que importa todas essas ideias? Aqueles que acreditam que Jesus vai vir antes do milênio, outros depois do milênio, aí tem a outra corrente que acredita, que é os amilenistas, que acredita que hoje já é o milênio. E aí? O que importa é entender, e o que mais importa é ficar preparado, ok? Vamos lá. 7 dispensações bíblicas, é uma outra corrente, os dispensacionalistas. Quem são os dispensacionalistas? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da igreja, que é a graça, e dispensação do milênio. Tem essa corrente, que é pré-milenista, mas acredita na dispensação, a forma que Deus trabalhou no Éden, né? A época da patriarcal, época da lei, a graça, e depois tem um milênio, isso aqui é uma outra corrente, pré-milenista, dispensacionalista, e a gente precisa de diferenciar isso aí, ok? O mais legal de estudar escatologia, é que escatologia tem um monte de visões, mas a única coisa que a Bíblia requer, é ficar preparado, ok? E esses dias eu preguei, e vou falar de novo o que eu preguei. Eram 5 virgens prudentes e 5, mas as 10 eram o quê? As 10 eram virgens. Independente se tinha loucas, mas eram virgens. Então, se eram virgens, é porque estava dentro da igreja. Porque se fosse prostituta, seria alguém lá fora. Se fala virgem, é porque estava dentro. Então, é possível estar dentro e se perder. É possível estar dentro e a porta fechar. Ok? Então, o que importa é ficar preparado, mesmo estando dentro. Ok? A igreja que vai subir no arrebatamento não é essa aqui. Não é a que está lá dentro da Assembleia agora. Não é a que está dentro da quadrangular agora. A igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja do Senhor. Parte dela está aqui. Parte dela está na quadrangular, parte dela, ok? Não é a placa igreja tal, é a igreja do Senhor. Porque é possível estar dentro e ainda a porta fechar. A mesma coisa, quando Jesus falou, toda vara que estiver em mim, se não produzir, vai acontecer o quê? Será lançado fora. É possível estar nele, e ainda ser lançado fora. Ok? Isso é sério. Posso fazer o apelo? 4 modos de se ler o Apocalipse. Como nós temos aqui só um dia, só um tempo, já estou dando a ideia de escatologia, já abraço a causa do Apocalipse, porque tudo é escatológico, mas você precisa de ter, você vai comprar o livro, a parte que você está lendo, é uma parte preterista, futurista, historicista ou idealista, ok? Os preteristas acreditam que tudo que está no Apocalipse já passou, tudo fazia parte daquela época. Os futuristas, que é a maioria, crê que vai acontecer no futuro mesmo. Os historicistas trabalham com história. O século I, aí eles pegam uma fase do século I e encaixam o Apocalipse ali. O capítulo tal do Apocalipse está dentro do século I. Agora o século II encaixa aqui. O século III encaixa aqui. O século IV, eles fazem isso. Os idealistas são coisas mais abstratas. A forma que eles trabalham na parte mais abstrata. Mas são parte diferente do Apocalipse. Você vai estudar escatologia? Você vai estudar Apocalipse? Fica atento a isso. Porque às vezes você está preparando uma pregação, você está preparando uma aula, aí você está lendo um texto de um cara que tem a visão preterista. Aí o máximo que você vai conseguir fazer é nada. No meio de um público que está acreditando em algo que vai ainda acontecer. Isso é sério. Você pode não estar entendendo muita coisa hoje, mas você vai sair daqui ciente que existem visões diferentes que você precisa se definir. Você está entendendo?
Você vai preparar uma aula, vai preparar uma pregação na igreja X. A igreja X tem uma visão. Só que você nem está percebendo que você está preparando uma lição, uma pregação, de uma leitura que alguém tem uma visão preterista, que tudo que aconteceu já passou, já aconteceu naqueles dias de João. Isso dá um problema. Então, parte dessa ideia aí, ok? Aqui explica cada uma delas, né? Mas é mais ou menos o que eu falei mesmo. 70 semanas de Daniel. Olha, gente, se você nunca ouviu falar das 70 semanas de anos de Daniel, ou se já ouviu falar, mas nunca parou para tentar entendê-la, você vai continuar participando de seminário de escatologia e vai para casa com uns fiozinhos assim, ó, pegando fogo. Não tem como você entender escatologia se você não entender 70 semanas de Daniel. A semana de Daniel não é semana de dia. A nossa semana tem quantos dias? 7. A semana de Daniel é semana de anos, não é semana de dias. Então, 70 semanas de anos de Daniel, não é semana de dias. Então, esse quadro colorido aqui, decreto. Quando é que começou esse decreto? Lembra de Neemias, conversando com o rei? Neemias, que tristeza é essa? Espera aí, rei, você quer que eu fique rindo? Olha a cidade dos meus pais, olha os sepulcros dos meus pais, olha a situação de Jerusalém, você quer que eu fique alegre? Quem lembra dessa história com Neemias, diga amém. Quem não lembra, diga destrinchando a Bíblia. Vamos lá, ó. Desde quando deram ordem para Neemias, toda vez que a gente fala de Neemias, a gente lembra dos muros, e todas as vezes que a gente lembra de Esdras, a gente lembra do templo. Grave isso, Neemias tem a ver com os muros, Esdras tem a ver com o templo, só para ter uma ideia mais ou menos, ok? Se você não entender dos muros de Neemias, não ignore a história de Neemias. Se você ignorar a história de Neemias, você não entende nada de escatologia. Não ignore o templo da época de Esdras, porque se você ignorar o templo da época de Esdras, você não vai entender nada de escatologia. Porque se você não acompanhar a fase dos templos, você se perde na escatologia. Por exemplo, qual o primeiro templo na Bíblia? O tabernáculo no deserto. Amém? O tabernáculo foi construído no deserto. Quando entraram na terra prometida, continuou sendo tabernáculo. É tanto que todo o período dos juízes foi o tabernáculo. A época de Ruth, Noemi, tabernáculo. A época de Samuel, tabernáculo. Depois ungiu o primeiro rei, Saul, tabernáculo. Depois Davi foi ungido, tabernáculo. Depois apareceu Salomão, tabernáculo. Mas aí Salomão fez o primeiro templo fixo. Então quem é que fez o primeiro templo fixo? Salomão. Grave, tabernáculo tem a ver com Êxodo, quando o povo está no deserto, que Deus pede para construir, Deus pede oferta para construir o tabernáculo. Este tabernáculo construído lá no deserto, ele não acabou quando o povo entrou na terra prometida, apesar que muitos ensinam assim. Ensina e prega errado. Mesmo que esteja na terra prometida, ainda é o tabernáculo. É só você lembrar que quem construiu o primeiro templo fixo? Se foi Salomão, então qual o templo que existia na época de Davi? Qual o templo que existia na época de Saul? Qual o templo que existia na época dos juízes? Qual o templo que existia na época de Samuel? Só você lembrar disso. Se você pôr na cabeça que o primeiro templo fixo construído foi Salomão, então tudo antes dele, qual o templo que existia? Tabernáculo. Grava uma coisa, se você não entender da fase dos templos, você também se perde na escatologia. Então o primeiro templo foi Salomão. O templo de Salomão, olha bem, Saul, Davi, Salomão, Roboão. Era para dar continuidade, 5, 6, até chegar Jesus. Vamos lá, Saul, Davi, Salomão, Roboão. Roboão fez besteira. Por causa da besteira de Roboão, houve a divisão das tribos. Mas aí, tribo do norte, tribo do sul.
esse templo que Salomão construiu, ele durou todo o período desses reinos. Vários profetas passaram, vários reis passaram. O templo que Salomão construiu aqui, ele durou todo esse período da tribo do sul, depois da divisão do reino. Vários profetas. Quando chegou aqui na época de Jeremias, quantos profetas que já passaram, quantos reis que já passaram. Aqui na época de Jeremias, quem leva o povo para o cativeiro? Babilônia. A cabeça de ouro daquela estátua. A cabeça de ouro Babilônia leva o povo para o cativeiro. O povo vai para o cativeiro babilônico. Quantos anos no cativeiro babilônico? 70 anos no cativeiro babilônico. Por favor, não confundam 70 anos no cativeiro com 70 semanas de anos de Daniel. Por favor. O último templo foi destruído 70 depois de Cristo. Uma coincidência de número? Deus ele é matemático. Deus trabalha com numerologia. Mas são fases diferentes. Ok? O povo foi levado para o cativeiro quantos anos? 70 anos no cativeiro. 70 semanas de ano de Daniel é uma outra coisa. O último templo que foi destruído 70 depois de Cristo, que só sobrou aqueles muros de lamentações, é uma outra coisa. Não confunde, são fases diferentes. Então, o tempo de Salomão, ele durou até a época de qual profeta? Jeremias. Vamos lá. O templo que Salomão construiu, ele durou até quando? Jeremias. Grave isso. Isso é escatologia. Se você não entender a fase dos templos, você não entende escatologia. Eu não quero correr com um monte de negócio escatológico, porque não vai ter valor nenhum, se você não pegar esse básico. Se você pegar esse básico, qualquer material que você lê, qualquer pessoa que você ouvir, você vai tirar nota 10. A gente vai para casa com interrogação, porque não é passado o básico. Porque as pessoas já vêm para o seminário de escatologia, querendo ver só as bestas do mar, bestas da terra, 7 chifres, 10 chifres, e vai para casa cheio de fiozinho pegando fogo. É o básico. Escatologia é fácil. O que se torna difícil é já partir para os pontos que já é dúvida, ok? Vamos lá. O tempo que Salomão construiu durou até quando? Jeremias. E quando Jeremias existia, quem apareceu para destruir o templo? A cabeça de ouro. Aquela estátua, cabeça de ouro. Quem leva o povo para o cativeiro é Nabucodonosor. É a Babilônia. Agora, gente, é história. Por que 70 anos no cativeiro babilônico? Alguém vai falar, porque o 70 tal, a numerologia bíblica, o número 7 é isso, vezes 10 que representa isso. Beleza, vai encaixar. Mas, por que 70 anos no cativeiro? Vai lá para Levítico, vai lá para Êxodo, vai lá para Número. Quando Deus fala com o povo assim, eu estou dando para vocês essa terra prometida. Mas vocês vão trabalhar 6 anos. Pode plantar, colher, pega a enxada, cavuca essa terra aí, joga semente. Vocês podem fazer de tudo. Trabalhem na terra. Quantos anos? 6 anos. E no 7º, descansa. Cada 7 anos é para a terra descansar. O que o povo fez? Trabalhou 6 anos e no 7º, trabalhou também. Trabalhou mais 6 anos e no 7º, trabalhou também. Trabalhou mais 6 anos e no 7º, trabalhou também. E Deus falou com eles, se vocês não obedecer, se vocês não deixar a terra descansar, eu vou tirar vocês daqui. E vou alugar esse apartamento para outro inquilino. No intervalo de 490 anos, quantos anos? O povo de Deus não descansou a terra nem um ano. Se você dividir 990, na verdade, literalmente 992, 993, não sei. Dividindo 490 por 7 dá quanto? 70. Lembra que lá na lei, Deus falou com eles? Trabalha 6, descansa o 7. A terra também precisa de recompor suas energias, vitamina. Eles obedeceram, sim ou não? Não.
Como eles não obedeceram, mas Deus falou: se vocês não obedecer, eu vou tirar vocês dessa terra. Obedeceram? Sim ou não? O que Deus fez? Tirou eles da terra. A Babilônia veio e tirou eles da terra. Quantos anos que levou isso para o cativeiro? Por que 70? É os 70 anos que a terra não descansou. Deus já tinha falado: se vocês não fizerem isso, eu vou tirar vocês daqui. E Deus fez isso. Então, a gente precisa acompanhar a história, para nossa mente abrir, para a gente entender aquilo que a gente chama de difícil na escatologia. Então, quem levou o povo para o cativeiro? Babilônia. Só que o que a gente tem que entender? Passou o tempo, aparece o império, o peito de prata, Medos e Persas. Os Medos e Persas, o peito de prata, juntaram, acabou com a Babilônia. Agora, qual o império que está governando o mundo? Quem? Os Medos e Persas. Aquele povo de Israel que foi levado para o cativeiro, não estão mais submissos à Babilônia. Estão agora submissos a Medos e Persas. A gente precisa entender isso. Quem leva o povo para o cativeiro? Babilônia. É até errado a gente falar: o povo ficou 70 anos em Babilônia. Entre aspas, é complicado. É melhor você resumir assim: o povo ficou 70 anos no cativeiro. Porque quem levou eles foi Babilônia. Mas agora eles estão submissos ao peito de prata, que é os Medos e Persas. Se você estiver estudando Neemias, Esdras, Rainha Esté, Zorobabel, Profeta Ageu, Zacarias, todos esses personagens fazem parte do período do peito de prata. Se torna muito mais gostoso a leitura da Bíblia, se você está entendendo que aquele livro que você está lendo, ele faz parte de um período. Neemias, Esdras, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Rainha Esté, tudo faz parte de um período do peito de prata. Neemias, aquele rei, Neemias, que tristeza é essa? É qual período? Medos e Persas, peito de prata. Por que 70 semanas de ano de Daniel? Daniel era um menininho desse tamanhozinho, brincando de bola na rua, na época de Jeremias. A voz profética na época era Jeremias. Mas tinha um menino desse tamanhozinho, chamado Daniel, na época brincando de bola na rua, todo sujo. Para vocês entenderem melhor, a Babilônia veio e levou alguns jovens. Opa, esse menino é inteligente, esse menino é inteligente, esse menino é inteligente. A Babilônia levou uma galerinha. Nessa primeira galerinha que a Babilônia levou, quem estava? Daniel. Então Daniel foi para o cativeiro, fez parte da primeira leva. Depois a Babilônia, depois passou um tempo, não acabou com tudo. A Babilônia veio, por causa da besteira do rei lá de Judá, e levou mais uma galerinha. E deixou alguém governando lá. Só que esse alguém fez besteira também com o tempo. Aí a Babilônia veio pela terceira vez, levou o restante e acabou com tudo. E destruiu o quê? O templo de quem? Salomão. Então o templo de Salomão foi destruído. Foi destruído. Vamos lá. Foi destruído e o povo 70 anos no cativeiro. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Um dia Daniel estava lá na escrivaninha dele, preparando a escola bíblica dominical. Daniel, estudando. E a Bíblia fala que Daniel estava estudando o livro de Jeremias. De uma hora para outra, ele viu escrito em Jeremias que o povo iria para o cativeiro quantos anos? E após 70 anos voltaria para a sua? Daniel empolgou com esse estudo que ele viu de Jeremias, começou a mandar WhatsApp para todo mundo. Instagram, Facebook, gente, está findando. Só que já era o tempo do período do peito de prata. Entendam isso. Quem leva o povo para o cativeiro, Babilônia. Quem libera o povo para voltar, para construir Jerusalém, é o peito de prata. Quem está entendendo, diga amém.
Gente, escatologia não é difícil. É difícil quando a gente não entende a história, ok? Mas eu estou conseguindo ser claro? Ok? Vamos lá. Então, quem leva o povo ao cativeiro? Cabeça de ouro, Babilônia. Quem libera o povo para voltar? Peito de prata. Porque agora eles estão governando o mundo. Tranquilo? Agora, outra coisa. Tem gente que por falta do conhecimento bíblico, olha aquele muro das lamentações lá em Jerusalém e fala assim, eu já cansei de ouvir isso no púlpito, pregação, e bons pregadores. Já ouvi isso no estudo de escola dominical. É justamente essa falta de aprendizado na sequência da história. É o que dificulta a escatologia. Eu já vi gente ministrando, pregando sobre Babilônia. Babilônia vem, destruiu tudo, e só sobrou aquele muro das... Não faz sentido. Aquele muro das lamentações, que está lá em Israel agora, não tem nada a ver com a época da Babilônia. Porque depois que o povo volta do cativeiro, é construído o segundo templo. É o que nós vamos falar agora. Vamos lá então. Cabeça de ouro leva o povo para o cativeiro. O peito de prata daquela estátua é o que libera o povo para voltar para a sua cidade, terra, Jerusalém. A cabeça de ouro está na Bíblia. Cabeça de ouro está na Bíblia. A história. Peito de prata está registrado na sua Bíblia. Só que quando chega no ventre de bronze, não está mais na Bíblia. Está nas histórias seculares. Está nos registros de livros históricos. Mas não está na Bíblia. É o que nós conhecemos agora, período interbíblico. Cabeça de ouro está na Bíblia, peito de prata está na Bíblia. Mas, quando você passa para o período do Alexandre o Grande, a Grécia, o ventre de bronze, esse período, essa história não está registrada na Bíblia. Essa história, ela está nos outros registros, faz parte do período interbíblico. Isso a gente precisa entender. Mas vamos lá, voltando aqui. Peito de prata libera o povo para voltar para Jerusalém. Neemias tem a ver com o muros. Neemias tem a ver com os muros. E Esdras tem a ver com o templo. Então Esdras volta para construir o templo, né? Neemias tem a ver com os muros. É claro que tem uns tempinhos diferentes ali, mas eu estou colocando todo esse personagem no peito de prata para facilitar. Mas vamos lá, gente. Constrói o segundo templo, ok? Esse templo que é construído é o segundo. O primeiro, fixo, de Salomão. Agora, depois de 70 anos de cativeiro, o povo volta para construir esse segundo templo, que é o templo da época de Esdras, o muro da época de Neemias, porque não adianta ter templo, não adianta ter cidade, se ela não tem muro, o inimigo vem e acaba com tudo. Esse segundo templo, presta bem atenção, que aqui está uma chave, uma senha para entender a escatologia. Sabe por quê? Todas as vezes que falo de escatologia, alguém sempre vai falar assim, dizem por aí, que a hora que estiver liberado para construir o terceiro templo, vai ser com 1/10 de segundo, já está tudo preparado. Quem não tem ideia da fase dos templos, fica assim, que negócio é esse de terceiro templo? Que negócio é esse de terceiro templo? Porque o terceiro templo vai ser levantado. Mas se eu não tenho ideia do primeiro, do segundo, eu vou ficar escutando as pessoas falar de terceiro, mas eu vou me perder. Então, o segundo templo é época de Esdras. O muro tem a ver com Neemias. Então, lá na história bíblica, constrói o segundo templo. Ok? Sabe aquele versículo muito conhecido? Sempre gosto de falar isso na sala de aula. Aquele versículo muito conhecido do capítulo 2 de Ageu. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Muitas igrejas, quando acaba uma reforma, uma pintura, aí vai fazer uma festa, usa esse versículo. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Às vezes a igreja está num lote, né? Está pequena, aí vai construir, comprou um lote, uma igreja bem mais bonita, bem maior. Muitos colocam o tema, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Estou falando que é errado não, pode continuar colocando, né? Não tem problema não, mas a gente precisa entender o contexto, porquê desse versículo, né?
Por exemplo, quem construiu o primeiro templo? Salomão. Ele foi destruído quando? Na época da Babilônia. Aí, o povo foi quantos anos para o cativeiro? E depois que eles voltam, constrói o segundo? Esse segundo templo tem a ver com qual personagem? Esdras. Esse templo que Esdras construiu, na época do peito de prata, é o mesmo templo que durou todo o período interbíblico. O período o ventre de bronze da estátua. O período entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de período interbíblico, durou todo o período interbíblico. Cabeça de ouro, peito de prata. No peito de prata esse templo é construído. O ventre de bronze entra no período interbíblico. Depois a perna de ferro, que é os romanos, Roma, entra no cenário e vence a Grécia. Vence o bronze. Agora é o período de ferro. Período de ferro. Quem está governando o mundo agora? Roma, que é de ferro. Olha bem, o que é escatologia? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro. Aí aparece um homem chamado João Batista, abrindo o caminho para o Messias que ia chegar. Aí aparece Jesus. Em qual período? Qual período? De ferro. Quando Jesus nasce, qual o império que estava governando o mundo? Roma. Gente, isso é escatologia. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro. Jesus nasce na época da perna de ferro. Lembra daquele tempo que Jesus foi lá e jogou um tanto de mercadoria no chão? Que templo é esse? Qual? O templo de Esdras. Esse templo construído por Esdras na época do peito de prata, ele durou todo o período interbíblico, veio romanos, é o mesmo templo, a única diferença é que Herodes deu um dinheiro lá para colocar uns porcelanato, umas luzes bonitas, deixou ele mais bonitinho, mas é o mesmo templo da época de Esdras. Então, esse templo que Jesus fez uso dele, é o templo da época de Esdras. Vamos lá, gente. Lá no tabernáculo, o que ficava no Santo do Santo? A arca representa o quê? O que a arca da aliança representa? Presença de Deus. Depois não passou a ser mais tabernáculo, passou a ser agora templo. Mas o templo fixo é a mesma coisa, pátio, lugar santo e o Santo do Santo. E o que tinha no Santo do Santo? A arca O que representa a arca da aliança? A presença de Deus. Vamos lá. Quando Jesus aparece no cenário, ele entrou nesse templo. O templo que ele entrou é o templo construído por quem? Você entende? Olha, meu peito de prata da época de Zacarias, de Ageu, Zorobabel, Esdras, Neemias, Rainha Esther. Quando Ageu fala que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, sabe por que ele falou isso? Ele falou isso porque quem foi levado para a Babilônia, que estava no colo da mamãe, que não tinha nem um aninho ainda, foi levado para a Babilônia. Quando voltou tinha quantos anos? Quantos anos? 70. Estava com 0 aninho. Quem foi levado para o cativeiro tinha 5 aninhos. Eu gosto de explicar assim para as coisas encaixar melhor. Tinha 5 aninhos quando foi levado para a Babilônia, para o cativeiro. Quando voltou tinha quantos anos? E se quem foi tinha 10? 80. Está entendendo? Vamos lá então. Vamos lá. Os mais novos voltou com essa idade. E os que nasceram lá? Que nem conheceram o tempo de Salomão, ok? Nasceu no cativeiro, não conheceu o templo. Alguns conheceram. Os que foram levados para o cativeiro viu o templo ser destruído. Mas os pais ensinavam para os filhos que um dia Deus daria um templo para eles sacrificar, para eles adorar, para eles ofertar, porque eles não tinham templo. Como adorar ao Senhor em terra estranha? Como cantar louvores ao Senhor em terra estranha?
Mas mesmo aqueles que nasceram lá, era ensinado pelos pais, que um dia Deus daria um templo, um lugar para eles sacrificar, adorar o Deus eterno. Imagina a cena, eles voltam do cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, Esdras constrói o templo, amém? Os mais velhos, aqueles que conheceram o templo de Salomão, eles entram dentro do templo de Esdras. Que porcaria de luz é essa, gente? Os mais velhos, que conheceram o templo de... Gente, que caixa é essa? E os mais novos, que não conheceram o templo e ficou na esperança que os pais ensinaram que Deus daria um templo. Uau, que luz! Meu Deus, que luz é essa? Eles ficaram doidos. Que luz é essa? E os mais velhos, está empolgado com essa luz? Eles não sabem como é que era a luz do templo de Salomão. Os mais novos, uau, que caixa é essa? Deve ter comprado lá na Musical Presente. Que caixa é essa? Os mais velhos, vocês tinham que ver a caixa de Salomão, era de ouro. Os mais novos, gente, que piso é esse? E os mais velhos, olha lá, eles iam ficar doidos se eles pisassem no piso de Salomão, ouro puro. Vocês conseguem entender que estava tendo um probleminha naquela época por causa disso? Fica mais fácil para você entender quando Ageu fala assim: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, porque ele estava muito focado no ouro da primeira, ele estava muito focado numa caixa de madeira folheada a ouro, chamada Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Só que esse templo, que os mais velhos estavam achando que era simples, feio, em vista do primeiro, esse é o templo que Jesus entrou. Quem tem mais essência? Um caixote que representa a presença de Deus, ou o próprio Deus entrar naquele templo? O próprio Jesus entrou naquele templo. É por isso que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira, porque o próprio Deus entrou naquela casa. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Então esse é o tempo que Jesus entrou. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vai para o céu, o Espírito Santo vem, a igreja dá continuidade, e 70 depois de Cristo, esse templo que Esdras construiu, que durou até o tempo de Jesus, ele foi 70 depois, já na nossa era, ele foi destruído. Aí sim, agora você pode falar que aquele muro das lamentações é a única coisa que sobrou, mas tem gente que fala que aqueles muros é o que sobrou da Babilônia. Eles estão errados muitos metros, né? Muitos e muitos quilômetros para trás, muitos e muitos anos para trás. Então isso é escatologia. É tanto que hoje os judeus já têm aí, vamos arredondar, 2000 anos que não tem templo. É por isso que eles estão na expectativa da construção do terceiro templo. E está complicado, porque é uma guerra religiosa do local, né? Isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, né? Isso é uma outra história, não temos tempo para comentar sobre isso aqui. Mas eles estão na expectativa de um terceiro templo, ok? Então, lá no deserto, o tabernáculo, Salomão constrói o primeiro templo, 70 anos no cativeiro, volta e constrói o segundo templo. Esse segundo templo, que é construído no peito de prata, dura todo o período de bronze, que dura também o período de Roma. E Jesus, quando nasce, é Roma. É tão interessante. Outra coisa interessante, eu vou lembrando de algumas coisas aqui. Olha como é que é gostoso estudar. Qual as duas crianças que brigavam no ventre? Jacó e Esaú. Quem se tornou Israel? Jacó ou Esaú? Jacó. Jacó brigava com Esaú no ventre. Jacó se tornou Israel. Esaú se tornou os Edomitas. Por que Edomitas?
Edomitas, não tem como explicar muito aqui agora, mas tem a ver com aquela besteira que ele fez, quando trocou o direito da primogenitura por um prato de sopa avermelhada. Edom é a mesma raiz hebraica de Adão. Adão veio e a terra ela é avermelhada. Ele trocou por um prato de sopa avermelhada. Trocar o direito da primogenitura por um prato de sopa avermelhada, vamos trazer para os dias de hoje. Ele se lascou lá na faculdade. Todo dia que Esaú ia para a escola, que ele entrava na Topic, Edomita, panguão, tapa na orelha dele. Ali o otário ali, ó. Estou tentando mostrar para você o que acontecia na época, tá? Olha lá o bobão, por quê? Trocou o direito da primogenitura por um pratinho de sopa avermelhada. Você é bobo, você é panguão, enfim. Tenta imaginar o que estava acontecendo na época. Esse nome Edomita, ele recebeu esse nome. Ficou um nome negativo para ele. Ninguém fala Esaú mais. Olha lá o Edomita. Ô Edomita! Entre aspas. Ô bobão! Jacó se tornou Israel. Esaú, Edomita. Edomita vem dessa besteira que ele fez da sopa vermelha. Ok? Vamos lá. Quando o povo está no deserto, indo para a terra prometida, eles tiveram que passar pela terra dos Edomitas. Quem são os Edomitas? Irmão dele. Ok? Jacó, Esaú. Quem são os Edomitas? Irmão de Israel. Descendente de Esaú, os descendentes de Israel. Quem brigava no ventre? Jacó e Esaú. Lá na frente, os descendentes. Israel, tendo confronto com quem? Edomita. Jesus vem de Jacó ou Jesus vem de Esaú? Jesus vem de Jacó ou Jesus vem de Esaú? De Jacó. Herodes vem de Jacó ou Herodes vem de Esaú? De Esaú. Um idumeu, do descendente dos Edomitas. E o que Herodes queria fazer com as crianças naqueles dias? Mas para chegar em quem? A guerra continua. Jacó e Esaú, Israel os Edomitas, Herodes e Jesus. A guerra continua. Então, isso continua até os dias de hoje, por alguns descendentes. Mas vamos lá, gente. Simplesmente, eles têm 2000 anos que eles não têm templo. É por isso que eles estão na expectativa do terceiro templo, para adorar ao Senhor. Enquanto Israel está lá esperando o Messias para resolver o problema deles, nós também estamos esperando, mas esperando para o arrebatamento. Ok? Você vai lá em Israel, dentro de um lugar onde Jesus veio, no monte de israelita que tem aí, uma ideia de mais ou menos 10.000 que acredita no Messias. O restante está tudo esperando esse rei Jesus para governar, literalmente, sobre eles. Vamos lá para a gente partir para o nosso fechamento, falando sobre as visões. Se alguém quiser ficar aqui até 11 horas, meia-noite, pede a secretária a chave, tá bom? Olha aqui, gente, por que eu contei toda essa historinha? Se eu já começo a explicar aqui, ia dar um problemão. Mas já que eu já contei toda essa historinha, agora fica legal. Essa visão colorida aqui, é a visão pentecostal, da Igreja Assembleia, uma grande parte da Igreja Batista Nacional, porque a Batista Nacional é renovada, parte para o mesmo caminho da pentecostal. Só que muitas igrejas nacional está meio que dividido. Por quê? Os membros que vão chegando, tem muitas pessoas que veio da tradicional, está dentro da Batista Nacional. Tem muitas misturas de pessoas. É por isso que, dependendo de quem você está ouvindo, você vai ver alguém sendo tendencioso para um lado, outro para o outro. Mas já que essas visões não levam ninguém para o inferno, é apenas aprendizado, desde que quem está ensinando também explique que é apenas aprendizado, né? Vamos lá, eu vou mostrar essa visão aqui, é uma visão pré-milenista, né? Além de ser pré-milenista, ela é pré-tribulacionista. Acredita que Jesus vem antes do milênio e acredita também que Jesus vem antes da grande tribulação. Olha aqui, essa setinha amarela
esse desenho do muro aqui embaixo, o que está dizendo aqui? Sabe e entende que desde a ordem que foi dada para Neemias construir o muro, aqui começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Quando é que começa a contagem das 70? Só entende escatologia quem entende sobre as 70 semanas de anos de Daniel. E se você quer entender, é a história. Quando Neemias pega um carrinho de mão, enche de areia, vira areia aqui, pega lá cimento, joga o cimento na areia, joga água, pega a enxada e começa a misturar a areia com cimento, com a água ali. A hora que ele pega o seu caixotinho, com a colher de pedreiro, enche o seu caixotinho, a hora que ele coloca a primeira massa no chão, que ele assenta o primeiro tijolinho, aqui começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Ok? Aqui começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Aí, nós não temos muito tempo, mas depois você confere na sua casa, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, porque é tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Ó, a setinha amarela é onde começou o tijolinho. Aqui está contando as 70 semanas de anos. O primeiro quadrinho verde, eu não sei se aí de trás dá para enxergar, mas está escrito 7S, dá para enxergar aí? Está meio embaçado? 7S, 7 semanas, mas aí de trás está conseguindo ver a separação de dois quadros verdes aqui? Ok, primeiro quadrinho verde aqui, 7 semanas, lá está dizendo, daqui até aqui, 7 semanas, daqui até aqui, mais um outro período, sabe, entende, tal e tal, desde a ordem, 2 períodos de tempo. Por que fala 2 períodos de tempo em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24? Porque tem esse primeiro período, que começa e termina alguma coisa, e tem um segundo, que começa aqui, e termina aqui. 7 semanas, e esse outro período, 62 semanas. Quanto que dá 62 semanas, mais 7 semanas? 69 semanas. Mas a escatologia fala de quantas semanas? 70. Mas até aqui passou quantas? 69. Então está faltando quantas semanas? As semanas de anos de Daniel é semana de anos. Então, até a setinha amarela aqui, passou 69 semanas. Só que tem que fechar 70. Só que na visão pré-milenista, né, a visão mais pentecostal, renovada, que é essa visão, só que quando chega aqui no finalzinho do verde, onde está essa setinha amarela aqui, o Messias está lá em Jerusalém, está lá em Israel, e o povo dele não aceita ele. Israel rejeita o Messias. O próprio povo de Deus manda matar Jesus. Jesus é crucificado, ele ressuscita, um pequeno grupo está ali aos pés da cruz, mas o povo em si rejeita o Messias. Como Israel rejeita o Messias, surge então a oportunidade para quem? Para mim e para você, os gentios, que só existe 2, se não é judeu, é gentil. Então a oportunidade agora surge para os gentios. Esse quadro laranjado é a era da igreja. Nós estamos vivendo hoje a era mas parou em qual semana aqui? 69. Mas a escatologia fala de quantas semanas? 70. Estamos vivendo o tempo da igreja. Imagina que esse finalzinho do laranjado é agora. Se Jesus voltar, se as trombetas tocar, agora acaba o período do quadrinho laranjado. Olha lá, a setinha subindo, é Jesus levando a igreja, ok? O amarelo lá em cima, é a bodas do Cordeiro, e o tribunal de Cristo acontecendo lá em cima. Acabou o amarelo, Jesus leva a igreja. Aí o que vai estar acontecendo aqui na terra? A grande, de quantos anos? 7 anos. Esse quadro verde, 7 anos de grande, que equivale a uma semana.
As semanas de ano de Daniel é quantos anos? 70. Mas aqui passou quantas? 69. Está faltando quantas? Uma. Ela vai acontecer que depois que a igreja for. É claro, esse desenho aqui é para quem acredita que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Tem grupos de cristãos que acredita que a igreja vai ser tirada na metade da grande tribulação. Tem outro grupo que acredita que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, ok? Então, esse quadro aqui, que é o quadro pentecostal, né? Período de 7 anos de grande tribulação. Daniel capítulo 9, versículo 27, o príncipe que há de vir fará aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Se Jesus voltar para buscar a igreja agora, na visão pentecostal, essa visão mais ensinada, esse quadro aqui é justamente o quadro do filme da Hollywood. Quando você vê um filme de fim dos tempos, um povo que sumiu, pode ter certeza, é essa visão. O filme que você vê de arrebatamento da igreja é visão pré-milenista, é visão que acredita nessa grande tribulação, porque o negócio dá ibope, o negócio é da hora, é doideira demais. É um piloto aqui, daqui a pouco ele assusta, olha para o lado, só vê a roupa do colega. Daqui a pouco tem uma mulher com a barriga, estava grávida, barriga murchou. É a ideia que nós temos do arrebatamento da igreja. Daqui a pouco um caos, trânsito caótico, carro batendo em carro, porque o motorista sumiu, só ficou a roupa dele. Não é isso que o filme mostra? Não só o filme, mas nós fomos ensinados sempre assim também. Os vagões saindo do trilho, um caos geral. No momento desse caos, quem aparece? O cara, o anticristo. Calma, gente, calma. Eu estou aqui para resolver a situação de vocês. Não, vamos tranquilizar. O cara vai chegar com uma ideia de paz. Aí muitos, esse é o cara. Esse é o cara quem estava precisando. Mas todos sabem que é uma falsa paz. Aí quando Daniel 9 fala, esse príncipe que há de vir fará aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, nessa visão que acredita que é o anticristo, aqui na metade da semana, 3 anos e meio, quantos anos? Ele vai mostrar as suas garras. Aí quando ele mostrar as suas garras, as nações que estarão aliadas a Israel, aliada ao anticristo, as nações vão se aliar ao anticristo e vai partir para cima de Israel. Imagina a cena, as nações lado a lado com o anticristo, partir para cima de Israel, Israel não tem para onde ir, e vai chegar uma hora que não tem como Israel ir mais, e o anticristo com as nações vindo, os 3 anos e meio para lá, não tem como mais Israel escapar. É onde chega no final da grande tribulação, finalzinho do verde, dando 7 anos, aí que na grande tribulação, quem vai estar operando aí na grande tribulação? A trindade satânica, o dragão que é Satanás, o anticristo que é a besta que saiu do mar, e o falso profeta que é a besta que saiu da terra. Muita gente não gosta de ler o Apocalipse, porque é cheio de bicho lá, e bicho feio, não lê porque não tem medo não consegue dormir, que lá são apenas figuras, mas ali está falando de grandes líderes, que estarão aí, por esse mundo aí. Assim como o Espírito Santo convence o homem do pecado, assim como o Espírito Santo trabalha no coração do homem para apontar ele a Cristo, o falso profeta vai fazer o papel do Espírito Santo, no sentido de levar todo mundo a acreditar no anticristo, ok? É o papel do falso profeta, assim, a trindade satânica vai estar operando aqui na grande tribulação. Quando chegar no finalzinho do verde, que Israel não tem como fugir mais, é onde Jesus desce, agora com quem? Com a igreja. Aqui no início do verde, no finalzinho do laranjado, Jesus sobe com a igreja. Olha lá a setinha descendo, é Jesus descendo para livrar quem? Israel. Agora ele desce com a igreja, é aqui que ele pisa no monte das
oliveira. O anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre. O anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre é um lugar. Inferno é outro lugar. Ah, fulano de tal morreu, foi direto para o inferno. Também esse inferno ainda não é o último lugar. Inferno é um lugar de princípio de tormento, onde aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o dia do julgamento, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Assim como o paraíso hoje é um lugar onde aqueles que morreram em Cristo também estão num lugar, princípio de paz, aguardando o arrebatamento, ok? Mas enfim, se essa visão estiver certa, Jesus vem aqui no finalzinho do verde, livra Israel, livra Israel, o anticristo falso profeta lançado no lago de fogo e enxofre. Aí vai começar o que? O azul, milênio. Aí entra o milênio. Aí nesta visão pentecostal, renovada, é isso aqui, ok? A visão, creio que a visão de 99% está aqui, apesar que a maioria que pode ser dessa igreja renovada e pentecostal, pode não mais aceitar muito essa visão, né? Mas essa visão é a visão pentecostal. Então, quando começar o milênio, o diabo será o quê? O diabo será amarrado no início do milênio, e ele vai ser solto no final do milênio, e a Bíblia fala que ele ainda vai conseguir arrastar muitos. Aí no final do milênio, o diabo também será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o anticristo e o falso profeta. Depois, novo céu e nova terra. Mas só que antes do novo céu e nova terra, tem também o juízo do grande trono branco. Aqui depois do laranjado, vai ressuscitar os crentes, vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, vai subir, corpo transformado. Quem estiver vivo na hora vai ser transformado logo após, vai encontrar com Jesus nos ares. Mas aqui no final, vai ressuscitar os ímpios. Os ímpios vão ressuscitar para encontrar com Jesus no juízo do trono branco. Aqui o ímpio, ele vai ter que passar por uma situação, porque ninguém vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não sabia que eu vim para cá, não, era tão bonzinho, não. Todo mundo vai ser lançado com convicção, porque que está indo. Por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Aqui, essa é a visão pentecostal, ok? Essa é a visão pentecostal. O que difere é aquelas duas classes, que uns acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja no meio, os outros depois da grande tribulação. Mas é esse desenho aqui, é o desenho da maioria das igrejas renovadas, é o desenho das igrejas Assembleia de Deus, Deus e Amor, igreja pentecostal, no geral, é essa visão. O que nós precisamos de aprender aqui? Essa visão acredita que está faltando uma semana de Daniel. Essa visão acredita que vai ter um milênio depois da grande tribulação. Essa visão acredita que o diabo será amarrado no início e vai ser solto no final. A visão pós-milenista acredita que Jesus vai vir depois do milênio, mas dentro do entendimento que eles tinham na época deles. Agora, gente, vamos lá. A visão amilenista. Você nunca vai ver filme. Você nunca vai ver filme, não tem nenhum diretor de cinema que vai fazer filme com visão amilenista. Porque não vai dar ibope. Porque não tem todos esses negócios acontecendo. A visão amilenista não acredita em nada desses negócios coloridos aqui, ó. Para vocês terem ideia, olha a diferença. Se a maioria que acredita nessa visão, que é a visão da maioria das igrejas da maioria, o milênio vai acontecer depois da grande tribulação. Mas o amilenista, eles acreditam que o milênio já é agora. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, já é o milênio. Eles acreditam que agora já é o milênio.
É claro que algumas pessoas aqui já devem estar perguntando assim, espera aí, se eles acreditam que o milênio é agora, então como explicar o diabo amarrado e o diabo solto? Essa não seria a pergunta? Não seria? Se nessa visão aqui o diabo vai ser amarrado aqui e solto aqui, então se os amilenistas acreditam que o diabo vai ser, se eles acreditam que o milênio é agora, como explicar então o diabo sendo amarrado? Aí eu falei com vocês que não existe visões erradas, existem visões diferentes, e todos têm base bíblica. Essa aqui é a que acredita que o príncipe que há de vir, que vai fazer aliança com muito, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, é porque no início ele mostrou bonzinho, depois ele mostrou as garras, é o anticristo. Mas os amilenistas, que é a igreja batista brasileira, os tradicionais, na verdade eles não gostam muito dessa expressão amilenista não, sabe por quê? Porque a expressão amilenista traz uma ideia de negação, o a no grego é não. Então dá uma ideia de que eles não acreditam mas eles acreditam sim no milênio, porém eles acreditam de uma forma diferente. Enquanto muitos aqui, a maioria está acreditando naquele milênio, os amilenistas, que é a batista brasileira, presbiteriana no Brasil, eles acreditam que o milênio já é agora. Então vamos lá. Jorge, então como explicar então? Como explicar então ele sendo o diabo que vai ser amarrado? Quando Jesus morreu, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio, na barriga de um grande peixe, importa-se que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando Jesus morreu, ele foi lá nas profundezas. Ele foi lá e pegou a chave do inferno e da morte. O que é chave? Chave é poder. Quem vai entrar no seu carro ali é você que tem a chave do seu carro. Quem vai entrar lá na sua casa lá é você que tem a chave do seu carro. Então chave tem a ver com poder, chave tem a ver com autoridade. É alguém que pode entrar, alguém pode sair. A Bíblia fala que quando ele morreu, ele foi lá e tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Então, o que ele fez? Ele tirou a autoridade que até então Deus havia permitido que o diabo fazia. A Bíblia fala que ele pegou a chave da morte e do inferno. Vamos lá, gente, nós estamos já terminando aqui. Se ele pegou, é porque não estava com ele. Essa é uma forma simbólica de explicar sobre a autoridade. O trabalhar do diabo no Antigo Testamento é muito diferente do trabalhar do diabo no Novo Testamento. A permissão que Deus deu no Antigo é diferente da permissão que Deus deu no Novo. Pegar a chave do inferno da morte é tirar a autoridade que alguém tinha, para fazer algumas gracinhas. O exemplo que eu sempre dou é esse aqui. Imagina, eu chego numa casa e preciso chegar lá na porta da sala. Aqui está o portão, lá está a porta da sala. Eu preciso de passar aqui para ir lá. Só que, nessa parede aqui, tem um fio que vai daqui até lá. E nesse fio, tem um cachorrão, com a corrente de uns 5 metros. E esse cachorro vem até aqui mais ou menos. Só que ele vai aqui, vai lá perto daquela janela, volta, vai lá. Só que ele não consegue vir até aqui. Eu vou passar aqui no corredor. Ele não consegue vir até aqui. Porque ele está limitado. Mesmo que ele tente me pegar, ele não vai me pegar. Eu vou passar aqui. Agora, e se acontecer de eu entrar na área dele? O que vai acontecer? Você entende o que é pegar a chave do inferno da morte? Você entende o que é limitar algumas coisas? O fato de Jesus ter morrido, você está perfeito hoje? Certinho? Você está perfeito? 100%? Não. O diabo continua agindo. Perfeição só no... O diabo continua trabalhando para acabar com a nossa vida. Se você passar aqui no corredor, ok. Mas se você entrar na área dele, é problema. Então, essa ideia do diabo ser amarrado no início do milênio,
Jesus morreu, inaugurou o reino, agora o reino é dentro de vós, ele morre e dá o direito para todo mundo chegar até Deus, porque antes o sumo sacerdote tinha que fazer esse papel de mediador, para as pessoas chegarem até Deus. Com a morte de Jesus, Jesus agora, lembra da mulher samaritana? Não, vai chegar com um dia, não é nem aqui nem lá, vai ser dentro de... Então, esse negócio do diabo ser amarrado no início do milênio, é essa limitação. Jesus foi lá e pegou a chave do inferno e da morte, limitou Satanás, amarrou ele ali. Quem está entendendo, diga amém. Gente, os amilenistas explicam sim, tem base, claro que tem, e é isso que aconteceu, ok? Agora, outra coisa para ficar legal, para você entender a visão deles, como eu falo, não existe visão certa, existem visões diferentes. Aqui nessa visão, o anticristo no meio do caminho fará cessar o sacrifício. Ele fingiu de paz e depois pediu adoração, aí o judeu não vai adorar ele. Mas os amilenistas, que eu falei com vocês, que Daniel 9:27, Daniel 9:27 nessa visão aqui é quem? O anticristo. Dos amilenistas é quem? É Jesus. Esse príncipe que há de vir e fará aliança com muitos, na metade da semana fará cessar o sacrifício, olha para cá, preste bem atenção. Antes de Jesus morrer, quem morria por causa dos pecados dos homens? Antes de Jesus morrer, quem morria por causa dos pecados dos homens? E quando Jesus morreu, precisou de matar mais animais? Então cessou o... E aí? Não existe visões diferentes, erradas, existem visões diferentes. Eles também têm base bíblica. Alguma coisa difícil para entender isso aqui? A metade da semana que dá quanto tempo? Dá quanto tempo a metade da semana? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Ele morreu e cessou o... Não existe visões erradas, existem visões diferentes. Então, antes de esfaquear alguém, procura entender por que eles ensinam aquilo. E se você entender, fica até legal para comer picanha junto. Sério. Então, pessoal, essa é a ideia. Nosso tempo já findou, ok? Eu não quis mostrar um monte de coisa que tem aqui, porque é trabalho para 3 dias. Eu quis bater esse papo para vocês entenderem. Então, nessa visão aqui, as 70 semanas de Daniel, ela para aqui e volta, e o reloginho volta a bater aqui. Mas nos amilenistas, os amilenistas, eles não acreditam nesse negócio. Eles não acreditam nesse colorido. Grande tribulação é tudo que já está vivendo. E que tem de pentecostais, que está vendo um monte de coisa acontecer, porque antes só acontecia nos países mais longe, né? Mas tudo que acontecia lá, está tudo acontecendo na nossa cidade. Aí as pessoas já estão revendo alguns conceitos de escatologia, né? Nos evangelhos temos a manifestação da mensagem divina, nas epístolas temos a explanação da mensagem divina, em Apocalipse temos a consumação da mensagem final de Deus. Então, a milenista, pós-milenista, pré-milenista e dispensacionalista concordam nos pontos principais, todos eles, diferente dos pontos que divergem, Jesus vai julgar os vivos e vai haver ressurreição dos mortos, Satanás vai ser julgado e condenado, vai ter período de paz e prosperidade, todos acreditam nisso aqui, então está resolvido. O que difere é as colocações. Por exemplo, naquela visão colorida, que é a visão pentecostal, renovada, se Jesus voltar agora, quem vai ressuscitar? Os que morreram em Cristo. Os ímpios só vão ressuscitar depois do milênio, na visão pentecostal. Os amilenistas, eles vão direto naquele versículo, e morreu. Se Jesus voltar, se você falar assim, mas é estranho, eles não acreditam nada que negócio, não? Vou te explicar como é que é simples, a forma que eles ensinam. Se Jesus voltar agora, do jeito que está no versículo na Bíblia, uns para a vida eterna, e outros para a condenação, então só vai haver uma ressurreição. Agora, vai ressuscitar, uns para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. E é isso que também está na Bíblia. É isso que está escrito na Bíblia. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eles não acreditam que vai haver uma outra ressurreição só para ímpio. Quem acredita na ressurreição só para ímpio é a visão pentecostal, renovada, que vai acontecer depois do milênio. Eles que não acreditam nesse negócio de 7 anos de tribulação, 1000 anos, milênio. Jesus voltando agora, uns para a vida eterna e outros
condenação eterna. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa visão pentecostal, ela deixa muitos crentes fazendo gracinha. Sabe que negócio de, pelo menos se eu vacilar, se eu ficar, pelo menos eu sei que é um anticristo. Eu vou sofrer, mas eu não vou aceitar o carimbo não. Quem já ouviu isso? É uma espécie de um purgatório. Acreditar, eu não estou falando que é errado não. Se aquela visão colorida for a certa, o que tem de gente vivendo uma vida de qualquer maneira, tipo assim, se eu vacilar, pelo menos eu sei quando o bicho pegar, eu sei que eu vacilei, mas eu vou sofrer, mas vou tentar manter. Dá uma sensação de segunda chance, né? Sim ou não? É purgatório, não é não? É igual purgatório. Eu tenho dificuldade para aceitar esse negócio, que se você não for para o céu agora, eu tenho uma dificuldade para isso. Nasci no meio pentecostal, vivi, não, mas eu tenho dificuldade com esse negócio de quem não subir agora, vai ter uma chance na grande tribulação. Se tem alguém aqui que não acredita no purgatório, eu vejo isso uma espécie de um purgatório. Quem está entendendo, diga amém. Não estou falando visão errada, visão certa, eu só estou falando que tem coisa que você tem que pensar. Se Jesus morreu por mim, se eu não subir agora, e depois vou tentar com minhas forças me salvar, o que o sacrifício dele está valendo? É coisa a pensar, e a gente precisa pensar nisso aí, ok? Então, tudo que eu falei está aqui, as visões, né? Do milênio, pós-milenista, tudo está aqui. Eu só quis falar. Agora, isso aqui, numa outra oportunidade, numa outra imersão, para a gente trabalhar só a ideia do Apocalipse, ok? Aí no Apocalipse você vai ver a divisão dele, volta isso aí, o que acontece em todas as fases, porque o Apocalipse ele tem a ver com selos, ele tem a ver com selos, ele tem a ver com taças, ele tem a ver com um monte de coisas, ok? Isso aqui é só para aguçar o desejo de você estudar o Apocalipse. As trombetas, 7 trombetas, 7 taças, tudo, 7, 7, 7, e cada fase que vai passando, é coisas terríveis que vai acontecendo, ok? Isso aqui é um outro imersão, só para descontrair. Não gosta de cristão? Relaxa, daqui a pouco a gente está subindo, amém? Deus é bom. Eu agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Fique atento aí, quando tiver uma outra oportunidade, anima de estudar mesmo, tá? Tiver um estudo, qualquer lugar, na sua igreja, não fica na Netflix não, vai estudar, porque muitas coisas vão acontecer, e justamente, por falta de conhecimento da palavra, vão se perder, tá bom? Nós vamos fazer aqui sorteio, né, Dani? Bela, como é que fala isso aqui? Vamos ver se vem uma das meninas. É para as meninas? Se não for, nós vamos, né? Vamos lá então, o número aqui.